Lembre-se quase sempre coisas que vêm com muita facilidade. Não tem valor. Se fosse fácil ser salvo, não precisaria Jesus Cristo descer do céu e morrer por nós. Pense nisso. Olá, meu amigo. Alô, meu irmão, minha irmã, amiga. Bem-vindos ao 8º e último episódio da série Verdade que Liberta. Chegamos ao final de uma jornada. E antes de encerrar, eu quero que você sente um momento e pense no caminho que percorremos juntos. No episódio 1, falamos sobre o mecanismo da lavagem cerebral religiosa, como mentiras repetidas ganham peso de verdade sagrada. No episódio 2, examinamos a troca do sábado pelo domingo, uma mudança feita não por Deus, mas por um imperador romano que, infelizmente, até hoje, 2026, pessoas que dizem ser cristãs, mas, por descuido, não prestam atenção na palavra do Senhor e aceitam esse jugo de Constantino. No episódio 3, confrontamos a cobrança do dízimo com o que o Novo Testamento realmente ensina sobre dar. No episódio 4, rastreamos a origem pagã da Páscoa com coelhos, do Natal em 25 de dezembro, Ano Novo em janeiro. Vimos quais foram as razões e as raízes dessas festas que são pagãs, de origem pagãs, e que a igreja consome isso com avidez, coisa que Deus não ensina e nem aprova. No episódio 5, vimos que a Bíblia realmente diz sobre o estado dos mortos e por que a ressurreição é a esperança real e não a imortalidade imediata da alma. Nós vimos no episódio 5 que não adianta orar, pedir ajuda dos chamados santos, pois nenhum deles, nem Pedro, nem Paulo, nem Maria, nenhum dos santos do Senhor que já morreram podem fazer coisa alguma por nós que estamos aqui. No episódio 6, examinamos o vocabulário bíblico sobre o vinho. O que é que Deus diz claramente sobre o que embriaga e destrói? No episódio 7, confrontamos a comercialização da unção com óleo com o princípio de Jesus: de graça recebestes, de graça dai. 7 episódios, um único objetivo: te aproximar da palavra de Deus. E agora, nesse último episódio, o de número 8, eu quero falar sobre a Bíblia como única regra de fé e prática. Nós temos que ter a Bíblia como a única regra de fé e de prática. Quando Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, havia uma mensagem que dizia, uma mensagem que diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Veja bem, Paulo escreveu inspirado pelo Espírito Santo dizendo que toda a Escritura, não falou parte dela, não a Escritura junto com a tradição, não a Escritura mais o que o pastor disse, nada disso. Toda a Escritura suficiente para ensinar, corrigir, instruir, suficiente para tornar o homem de Deus completo e preparado para toda boa obra. Isso significa que tudo o que precisamos para conhecer a vontade de Deus está na Bíblia. E também que qualquer doutrina
prática ou tradição que não encontra fundamento na Bíblia não pertence a Deus, não tem autoridade sobre o homem ou sobre a mulher que quer agradar a Deus. Não tem autoridade sobre a nossa fé. Questionar as tradições religiosas não é rebeldia, é exatamente o que a Bíblia manda. No livro de Atos, no capítulo 17, verso 11, há um grupo de pessoas que recebeu um elogio extraordinário do apóstolo Paulo. Os bereanos. Paulo disse que esses eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque os bereanos receberam a palavra com fome, com toda avidez, e examinavam diariamente as Escrituras para ver se as coisas realmente eram assim. A Bíblia diz que eles foram considerados mais nobres. Paulo chamou de nobreza a atitude de examinar as Escrituras para verificar se o que estava sendo pregado era verdade. Não aceitaram o que o Paulo disse apenas porque Paulo era apóstolo. Não. Foram verificar, será que é verdade? É isso que eu estou pedindo que você faça. Não acredite em ninguém. Abra a Bíblia. Verifique. Examine. Questione. Porque a fé que não resiste ao questionamento não merece ser chamada de fé. A carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E esta palavra é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva, é eficaz, penetra até o mais profundo do ser humano. A palavra de Deus não precisa de ajuda humana para convencer. Ela não precisa de tradição para ter autoridade. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela fala por si mesma. A Bíblia está escrito assim, mas o Constantino mudou. Errado. Ninguém tem poder para mudar a palavra do Senhor, a não ser quem queira cair em contradição com o próprio Criador. E o estranho é que eu sei que muitos líderes fizeram seminário e conhecem a história da igreja e sabem o que Constantino fez de alteração na palavra de Deus, e mesmo assim ainda defendem a doutrina de guarda do domingo. É muito difícil. Agora eu quero dizer algo importante. Essa série não foi feita para te deixar sem chão. Não foi feita para te arrancar da sua comunidade, da sua denominação, da sua família espiritual. Essa série foi feita para te dar ferramentas, para te libertar do medo de perguntar, para te ajudar a distinguir o que é a palavra de Deus do que é a palavra de homem. Meu querido e minha querida, eu pelo menos não conheço uma denominação 100%. Agora eu conheço um Deus que pode te capacitar para que você seja um homem ou uma mulher 100% aprovado por Cristo. Se Deus olhar para você e ver que você tem vontade de aprender a palavra dele, você vai ficar marginal, porque as pessoas vão te olhar com um olhar de crítica
e raramente vão aceitar você. Mas Deus vai estar do seu lado. Quando você decidir andar lado a lado com Deus, provavelmente você vai ter dificuldade de encontrar uma casa que te acolha 100%. Mas acontece que você vai se sentir muito à vontade. Você vai se ver livre em Cristo. Livre para questionar, livre para perguntar, para distinguir o que é a palavra de Deus, o que é a palavra do homem. Isto é independência com relação aos homens. E dependência total a Deus. A reforma protestante nasceu quando Martinho Lutero percebeu que havia uma distância enorme entre o que a igreja ensinava e o que a Bíblia dizia. Ele não tinha a intenção de dividir a igreja. A intenção era de purificá-la, de devolvê-la à palavra. E o grito da reforma foi: somente a Escritura. Esse era o lema. Esse é o lema. Esse grito ainda ecoa. Essa reforma não terminou ainda. E cada geração tem a responsabilidade de examinar a sua fé à luz da palavra e ter coragem de ajustar o que precisa ser ajustado. Josué, no capítulo 1, recebeu uma ordem. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que te guardes e faças conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué, capítulo 1, verso 8. A palavra diz: medita nele dia e noite. Medita nesse livro, a Bíblia Sagrada, dia e noite. Não apenas uma vez por semana, no culto. Não apenas quando você tem um problema. Não. Dia e noite. Como um alimento. Como o ar que respiras. Como fundamento de tudo que você pensa, decide, faz. E o Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, nos lembra que no fim dos tempos, Deus enviará um anjo proclamando um evangelho eterno para toda a terra. Diz assim Apocalipse: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para o pregar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu julgamento é chegada. E adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. A Bíblia diz: temei a Deus e dai-lhe glória. Adorai aquele que fez o céu e a terra. Não a tradição, não a denominação, não ao pastor, ao padre, ao papa, não ao sistema religioso construído pelos homens, não, ao Criador. Adorai, dai glória ao Criador. De Gênesis ao Apocalipse, essa é a mensagem. O Deus que criou o homem com um propósito, que não desistiu quando o homem caiu, que pagou o preço da redenção na cruz, que prometeu restaurar tudo, esse Deus merece uma adoração pura, verdadeira, sem adulterações, sem intermediários, sem mistura, sem tradições que obscureçam. Meu amado, minha amada, irmão, irmã, amigo, amiga, esta foi a série Verdade que Liberta. 8 episódios,
8 temas, uma única mensagem. A verdade está na palavra. E a verdade liberta, ou seja, a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, isso é que liberta. Se esta série tocou seu coração, se abriu seus olhos, se te deu coragem para buscar a Deus de forma mais genuína, compartilha, porque há alguém ao seu redor que também está preso em tradições que o afastam do Deus Criador. E esta pessoa precisa ouvir, e você tem a mensagem. Inscreva-se no nosso canal. Deixe um comentário. Conte o que Deus fez no seu coração através dessa série. E que o Deus da Palavra, que inspirou cada linha das Escrituras, que preservou sua mensagem através dos séculos, que ainda hoje fala ao coração de quem busca com sinceridade, que esse Deus seja o fundamento da sua fé hoje e para sempre, e que Ele te abençoe ricamente. Inscreva-se, mantenha-se informado das nossas próximas publicações. Até lá, fiquem com Deus.